A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Aqui é o Wagner, diácono da Igreja Batista Reformada Aliança da Cruz. Vou trazer um assunto aqui interessante para a nossa reflexão. Primeiramente, eu fiz parte de uma instituição religiosa por mais ou menos 27 anos. Eu não vou colocar isso como regra, tá? Eu vou falar por mim. Eu não me sentia incentivado ao estudo bíblico, a ler Bíblia, né? Eu não tinha um incentivo para ler. Porque geralmente as coisas vinham prontas, né? Já definidas, como falar, como pensar, né? Então, acabava desestimulando. Esse é um ponto, né? Mas, meus irmãos, a partir do momento que eu juntamente com a minha família, decidimos, né, se desligar da instituição, de uma instituição, eu passei a estudar a palavra de Deus. Só que o primeiro ponto é importante, eu acredito que é um ponto de reflexão para todos nós. Não foi 27 dias, 27 meses, foi 27 anos, né? Lá numa instituição eu cheguei ao diaconato, né? Tinha responsabilidades. Quando saímos, a primeira coisa que eu fiz, que eu sei que é muito difícil para a maioria dos irmãos, para a grande maioria, é se esvaziar daquilo tudo que você adquiriu ao longo do tempo. E geralmente as pessoas elas confundem ou misturam a sua experiência com Deus e o ensino que você recebeu. Uma coisa atrelada à outra, certo? Por exemplo, eu tive uma grande experiência de um livramento, na qual eu bati de frente. Eu estava numa moto, eu bati de frente com um carro. Em outras situações, por muito menos pessoas, elas morreram. E ali eu não morri. Deus me preservou. Deus me deu uma experiência. Foi um agir sobrenatural de Deus. Dentro também de um agir dos médicos. Deus ele agiu nos médicos, não de forma sobrenatural, mas de forma natural. Então, houve os dois ali. Enfim, isso é uma experiência que eu tive com Deus, ainda lá na instituição. Mas isso não tem a ver com o ensino. Uma coisa não tem nada a ver com uma experiência e o ensino. Porque apesar de você estar em um lugar, Deus pode te dar uma experiência. Certo? Então, quando eu saí, primeiro ponto, tô falando por mim, irmãos, pelo menos eu tive essa ação. Eu me esvaziei do entendimento, do conhecimento que me passaram. Do conhecimento. Tá? Você não tem que esquecer experiência, você não tem que deixar amizades, alegrias lá que você teve, seja em qualquer instituição que você está e pretende sair, por discordâncias. Você não pode misturar conhecimento de Deus, ler a palavra, estudar a palavra, com experiências que você teve com Deus. Porque a experiência é independente de instituição. Então, desde o início eu entendi isso. O que eu fiz? Eu esvaziei. Tanto eu como minha esposa, nós nos esvaziamos, nós nos demos essa chance. Ok?
Ok, irmãos? Nós nos demos essa chance. Eu sei que não é fácil, não é todo mundo. E não estou falando que por isso eu sou melhor de forma nenhuma. Mas eu compreendi isso. E desde o momento da minha saída, que eu já estava em ponto de reflexão, eu passei a estudar a palavra. Porque eu fui doutrinado, eu fui ensinado que a teologia era ruim, é letra morta, certo? Que leva o homem a virar um ateu, entre um monte de outras coisas. Então, eu peguei todos os exemplos que me deram, todos os ensinamentos e falei, não, vou fazer ao contrário. Eu vou estudar teologia, eu vou compreender as Sagradas Escrituras. E com isso, meus irmãos, um leque de entendimentos não novos. Eu não estou entendendo uma coisa que agora eu estou estudando a Bíblia. Agora que eu estou estudando a Bíblia, agora eu estou começando a entender coisas novas. Não. Eu estou voltando ao entendimento lá do passado. Aquilo que os irmãos do século, desde o início dos séculos, entendiam e interpretavam a palavra de Deus. Então, primeiro ponto. Primeira coisa que eu fiz. Comprei uma Bíblia de estudo. Certo? Ah, mas você vai estudar a opinião de homens. Meus irmãos, aqui, se você ler o prefácio, são homens de diversas vertentes da teologia, de igrejas diferentes, que fizeram essa Bíblia, ou outras também de estudo. Eu creio que, né, não é uma igreja A fez uma Bíblia de estudo próprio. Não. Pelo menos essa daqui, ela é totalmente sem instituição. E ali você começa a ver irmãos que se debruçaram através da palavra de Deus, tá? Debruçaram. E você começa a ler e eles colocam pontos que nos facilita, como, né, um vídeo sobre interpretação das Escrituras. Hoje, nós temos essa facilidade. Só que, outro ponto, nunca fui bom de leitura. Quando eu começava a ler qualquer coisinho, um manual, os olhos já enchiam de lágrimas. Nossa Deus, era terrível. Hoje não. Ainda tenho dificuldade, mas comecei a ler porque eu comecei a entender de forma objetiva e clara que Deus fala nas Escrituras. Certo? Só que aí o pessoal fala, mas ler livro, ler é coisa de homem. Mas, meu irmão, para e pensa. Você não escuta a pregação do seu pastor? Ele teve que, não sei se ele estudou coisas a mais ou, né, pegou um entendimento. Independente se ele pega o entendimento dele da Bíblia ou pegou um entendimento de um legado histórico, não importa. Ele pegou um entendimento e está expondo para você. Pergunto, qual a diferença de uma pregação? Porque é você, com o entendimento seus, expondo as Escrituras. Qual a diferença desse modelo de exposição bíblica para um texto bíblico? Para um texto, para pegar um livro, por exemplo. Indicação, ó. A História da Reforma, de Carter Lindenberg. Ainda estou lendo, né? Tá aqui marcadinho. Aqui não fala só sobre a Reforma Protestante. Aqui fala sobre tudo que precedeu a reforma, os movimentos, os pré-reformadores. Confesso para os irmãos que não é uma linguagem tão fácil, mas com o tempo você vai pegando, né, o que o autor vai dizendo. O que ele está falando aqui... mas isso aqui não é Bíblia. Mas isso aqui ele tirou de documentos históricos que pessoas lá do século 4, 5, 6 e por aí escreveram. Não são inspirados por Deus, mas nos ajuda a entender a história da igreja.
Por que que Deus fez isso? Você passa a entender. Aí, eu tenho outra indicação de livro aqui, ó. O Cristianismo, tá? Através dos séculos, tá? De L. Carnes. Muito bom. Muito bom. Ah, mas isso não é Bíblia. Ué, não é inspirado por Deus. Mas se você tem um documento do século IV falando como que a igreja ela se reunia, a Bíblia, por exemplo, não fala de casa em casa. Mas como que era? Nós temos documentos que não são inspirados por Deus, mas são documentos reais, originais, que faz você ter uma visão mais ampla. E isso, inclusive, fortifica a sua fé, porque confirma o que a Bíblia diz. Então, meus irmãos, estudar a palavra de Deus é importante, né? Mas nós temos que tirar esse bloqueio que é lógico que nós não podemos ler livros. Não, você escuta a mensagem todo dia e é o entendimento do irmão expondo para você. Quando eu leio um livro desse aqui, é um entendimento de uma pessoa, só que para ele expor isso aqui, ele teve que estudar muito, pesquisar muito. Então não tem muita diferença, só um trabalho mais exaustivo e completo. Então, meus irmãos, o estudo da teologia, estudo de livros, tá? Vários outros, é de suma importância para o seu crescimento da graça e no conhecimento. Porque nós crescemos na graça com a palavra de Deus e também de conhecimento na palavra de Deus. Mas para aumentar mais nosso conhecimento da palavra, nós temos documentos históricos. Não são inspirados por Deus, mas nos ajuda a entender o que era o Israel, como era o seu comportamento, usos e costumes, como que foi os acontecimentos históricos da igreja, que a Bíblia ela não relata, mas documentos da mesma época relatam. Por isso que é importante. Eu sei que é difícil, não é fácil se debruçar, ler, tá? Nosso dia é muito corrido, mas, meus irmãos, é um conselho aí, tá? Para todos. Estudem a palavra, tirem esse bloqueio que não podemos ler autores cristãos comprometidos com a palavra de Deus, porque é importante para o nosso crescimento. E o mais importante, ao ler a palavra de Deus, ao ler a Bíblia, eu sei que você vai pensar assim, não, mas eu leio a Bíblia, eu tô lendo, tô estudando, isso é muito bom. Mas se preocupe, como que era interpretado as passagens bíblicas desde o início do século? Eu, pelo menos hoje, eu tenho essa preocupação para não criar novas doutrinas ou falsos ensinos para mim mesmo. Então, independente da sua igreja, independente da sua linha de se é reformado, se é pentecostal, se é tradicional, não importa. Se debruce nas escrituras, leia, tenha uma boa Bíblia de estudo. Veja como pessoas notórias, assim, com estudo, falavam daquela passagem. Será que é a mesma coisa? 150 grandes pessoas, teólogos, pecadores, falhos, mas eram pessoas estudadas nas escrituras, que leram lá os papiros originais, que também ajudaram a traduzir. Então, meus irmãos, nós não podemos ser arrogantes o suficiente para fazer, não, aqui é eu e Deus. Não é assim que funciona, meus irmãos. Nunca foi assim. Então, aí é uma palavra para que, principalmente quem saiu de uma denominação, independente qual você saiu, porque eu sei que o canal do Gospel Shorts Filmes aqui do Danilson e da Joyce, né, comporta várias pessoas de várias denominações. É importante. Sempre lembrando que o alto do pedestal para nós é a palavra de Deus.
Mas, por exemplo, eu quero saber como que o povo de Israel se comportava naquela uso e costumes. Eu tenho um livro, eu vou ler, que vai me ajudar, inclusive na interpretação das Sagradas Escrituras. Tá ok? Então, essa é a minha palavra aqui, a graça e a paz do Senhor Jesus.